Boa noite, galerinha, tudo bem? Professora Karina, tá? Vocês ainda não me conhecem, também não conheço vocês ainda. Tô ansiosa pra gente poder estar em sala de aula, pra gente poder se conhecer melhor, ver o rostinho de cada um de vocês, tá bom? Espero que tudo se normalize o mais rápido possível, tá? Eu vou ser a professora que nesse momento vou estar administrando para vocês a aula de ética relacionada à profissional de enfermagem, tá? A gente vai estar discutindo nessas aulas toda a questão das atribuições de cada classe, tá? Da enfermagem, em respeito ao enfermeiro, principalmente ao técnico auxiliar de enfermagem, suas atribuições, seus deveres, seus direitos, tudo dentro das leis que regularizam o exercício da profissão de enfermagem e dentro do nosso código de ética, tá? Então, a gente vai estar trabalhando bastante nesse contexto, tá bom? A gente vai estar trabalhando também alguns pontos muito relevantes, alguns assuntos bem polêmicos, né? Desde o aborto, transfusão sanguínea, transplante de órgãos, tá? Em outros mais assuntos, entendendo o que é proibido no nosso país, é legalizado, como que fica o posicionamento ético, legal da nossa profissão em relação a essas coisas, que depois no dia a dia a gente vai estar batendo de frente com essas situações, tá bom? Para a gente conseguir entender da onde que a enfermagem começa até onde a enfermagem evolui, que é os dias de hoje, a gente precisa conhecer um pouquinho do contexto histórico dela, né? A gente precisa entender quando que a enfermagem deixa de ser algo de curandeiros e passa a ser uma ciência que é hoje, tá? Desculpa pela qualidade do vídeo, porque a professora hoje tá meio tão atribuída como qualquer outro profissional. Então, eu prometo melhorar esses vídeos para a próxima aula, que é a semana que vem, tá? Então, vamos lá. A enfermagem, ela começa através de uma moça. Foi nascida em 12 de maio, olha que interessante, é a data que é comemorado o Dia Internacional da Enfermagem, tá? Em 1820, né? É uma moça chamada Florence, nascida na cidade de Florença, Veneza, filha de ingleses, né? E que ocupava uma posição na sociedade de uma classe média alta, né? Então, as mulheres dessa época, nessa classe social, elas eram criadas para serem boas esposas, submissas ao marido, né? Elas eram criadas também para serem boas mães, mas não para serem boas profissionais para mulheres que vão à luta. Florence nasceu diferente. Ela nasceu com um questionamento, com uma vontade de ajudar o próximo. Então, conforme ela foi crescendo, né, as guerras acontecendo, naquela época as guerras ainda aconteciam muito, ela foi vendo a necessidade e a curiosidade de saber o que acontecia nesse campo, como que ela poderia estar ajudando, como a medicina funcionava. E aí que veio ela rompendo toda essa questão, né, dos costumes da época e foi para a primeira batalha dela, que é a Guerra de Crimeia, tá? Onde ela foi ali ajudar esses soldados em campos, né? Que quem eram as pessoas, quem eram as mulheres que iam ajudar esses soldados? As mulheres que ajudavam esses soldados normalmente eram as mulheres da vida, né? As prostitutas, as cozinheiras, aquelas que ocupavam uma posição social inferior na sociedade daquela época, tá? A partir daí, ela começou a ver a necessidade de se conhecer melhor, né? E de fazer esse cuidado ser uma arte, algo técnico, né? Então, ela foi a nossa pioneira. Resumindo um pouquinho a história, ela foi mais para frente, quando ela voltou dessa guerra, é claro que ao mesmo tempo que ela recebeu muitos reconhecimentos, ela também foi muito julgada, né? Pelo que ela enfrentava na sociedade, na posição que os pais não aceitavam, né? Então, ao retornar dessa guerra, ela foi para a Inglaterra, né? E na Inglaterra ali ela recebeu várias homenagens a respeito do trabalho dela, né? E mais para frente, né, veio a se formar a primeira escola de enfermagem no mundo, que foi lá em Londres, na Inglaterra, tá? Onde, olha que legal, onde a educação de enfermagem ela tinha validade de 1 ano, né?
E quem administrava as aulas eram médicos, né? Porque a gente ainda não tinha nenhuma profissional com a competência e com o conhecimento técnico, científico suficiente para poder estar ensinando outras pessoas a não ser os médicos, né? Dali para frente, a enfermagem só veio a evoluir, né? Conforme a humanidade evoluía, então havia-se a necessidade de se formar cada vez, tanto médico como corpos de enfermeiros. A gente vê isso na sociedade atual, com tudo que a gente está passando hoje. Olha a falta dos profissionais de saúde que está tendo, né? Então a sociedade ela foi evoluindo. E com a sociedade evoluindo, com o ser humano evoluindo, vírus, bactérias, doenças, elas vão a caminho junto, né? Como que a saúde, como que chega no Brasil, né? Aqui no Brasil chega na questão, na época colonial, né? Então, quando Rio de Janeiro e São Paulo, na época dos portugueses, colonial, os europeus começaram a vir, principalmente para o Rio de Janeiro e São Paulo, começaram a ocupar o nosso país, né? Os europeus, os escravos, eles traziam junto com eles outras doenças também. Então, a gente começou a ter surtos de doenças infecto-contagiosas que começou a adoecer a população. Olha que interessante. Isso era mais ou menos em 1800 bolinha também, né? Agora não vou sou professora de história não, para poder ter data assim específica na cabeça. Mas pensa bem, quando se começou a surgir essas doenças, uma delas é uma que a gente enfrentou há pouco tempo, que é a febre amarela. Ela começou, qual que foi a ação do governo na época? É o que a gente está passando hoje. Ele colocou a quarentena na população, para que se ter melhor controle dessas infecções. Veja bem, se a gente colocar a situação atual com as situações de mais de 100 anos atrás, a gente vê que a ciência evolui, mas em alguns aspectos não mudou nada, né? O que mudou? O avanço da medicina. Pensa, hoje a gente tem toda a estrutura da medicina, todo o avanço de conhecimento, tecnologias, né, da ciência, e mesmo assim um vírus está conseguindo paralisar o mundo. Agora imagine, há mais de 100 anos atrás, que não sabia-se nada disso, que não tinha nada disso. E a conduta foi muito parecida com a conduta que nós estamos vivenciando agora, nesse momento. Tá? Então, quando chega no Brasil, aqui começa uma baiana, uma moça baiana, chamada Ana Nery, tá? Onde, muito parecida com a Florence, né? Baseado já em todo o histórico, em todas as escolas, em tudo que a Florence já tinha vindo, ela viu a necessidade de estar criando, de estar trazendo todo esse conhecimento para o nosso país junto. E o governo junto vem da necessidade de ter cada vez mais profissionais para cuidar dessas pessoas doentes. Então, o governo também começou a investir nesse processo todo, tá? E Ana Nery foi a pioneira no nosso país para poder desenvolver essa questão da enfermagem. Então, a primeira escola de enfermagem, não é nem faculdade, a primeira escola de enfermagem leva em homenagem ao nome dela, que foi na USP São Paulo, que é a Escola Ana Nery de Enfermagem, tá? Tínhamos também, nessa época em Rio de Janeiro e Santos também, tá? E assim se começa toda a trajetória da enfermagem no nosso país até chegar no que é hoje. Conforme a nossa profissão ela foi crescendo e evoluindo, né? Viu-se a necessidade também de se regulamentar essa profissão, tanto em trazer ela fazer uma ciência, né? Em trazer técnicas. Então, hoje nós somos envolvidos com técnica. Cada técnica nossa, ela é embasada numa ciência. A gente não faz porque a gente acha que vai dar certo, porque acha que tem que ser feito desse jeito. Fazemos porque a gente está embasado dentro de uma ciência, que aquilo deve ser feito naquele momento, tá? Então, aí é um pouco da trajetória muito resumida. Fica a dica para vocês pesquisarem no Google sobre essa história. É muito legal, muito interessante vocês saberem, tá? A profissão que vocês escolheram e qual é a trajetória dessa profissão até ela chegar onde ela chegou,
né? Nossa profissão, ela é muito... Hoje está sendo muito bem valorizada, está vendo a importância do corpo todo de enfermagem frente a uma doença que está acontecendo agora, que é o Covid-19, e a falta desses profissionais, e também a desvalorização, principalmente em remuneração, né? Então, quem sabe, depois de tudo que está acontecendo, a gente também não começa a ser um pouquinho mais reconhecidas, tá? Bom, passando esse contexto todo histórico, a gente começa a entrar em algumas questões mais específicas. Primeiro, qual é a diferença de ética e moral? No nosso cotidiano, a gente acredita que as duas coisas são as mesmas coisas, mas não são, né? Cada uma tem a sua definição, né? Porém, quando a gente vai no dia a dia, a gente vê no nosso dia a dia, a gente não vê muita diferença nisso. Realmente, não tem muita diferença. Mas se a gente for pelo ponto mais técnico, estudar um pouco mais além, a gente vê que tem uma diferencinha entre essas duas palavras, que é importante a gente saber o significado de cada uma. A moral significa costumes. Lembra aquela história quando você está sentado na mesa com seus pais, quando você é pequenininha, e sua mãe fala, come de boca fechada, coloca as perninhas embaixo da mesa. Isso são costumes que vão sendo agregados à sua vida, que você lá na frente, quando você for num restaurante, você vai vir com a sua mãe na sua cabeça, come de boca fechada, coloca as pernas certinho embaixo da mesa, sentado certinho, né? Então, a moral, ela é toda uma relação, uma agregação de costumes que são colocados, ensinados ao longo da nossa vida, tá? Então, a gente fala que são os costumes normativos. O que são os costumes normativos? São aqueles costumes que normalmente nós vamos fazer ao longo do nosso dia. Então, o que é o certo, o que é errado. Então, mastigar de boca fechada, com a boca aberta é errado? É errado, porque foi ensinado isso pra gente. Então, qualquer lugar que a gente estiver, a gente vai estar lembrando desse detalhe. Mas aí, aonde entra a ética? A ética é uma ciência, tá? Faz parte dentro da filosofia. A ética também é um costume, porém, um costume onde tem uma ciência embasada. A gente não fala em moral da enfermagem, a gente fala em ética da enfermagem, porque o nosso código de ética ele foi baseado dentro de um estudo científico para se desenvolver ele. Então, a ética é quando a gente faz um grupo de regras que elas devem ser seguidas, né? Consequentemente, é claro que a moral, ela vem meio que caminhando junto, tá? Mas a ética é a ciência de todo um contexto. Então, o que a gente vai aprendendo dentro do nosso código de ética? O que é de dever fazermos, o que é o nosso direito de fazermos, o que é a nossa obrigação fazer, tá? E a gente vai estar vendo isso ao longo dessas aulas, tá bom? Então, a diferença das duas é muito comum, vocês também podem estar pesquisando sobre isso. A gente tem mais um novo termo que é a bioética. Nossa, professora, tanta coisa, ética, moral, bioética. Nossa, nossa cabeça dá nó mesmo. Só que a gente vai estar falando sobre todos esses teminhas, todas as aulas, tá? E também vamos estar aprendendo sobre contexto, o que é negligência, o que é imperícia, o que é imprudência. Quando eu vou me tornar um profissional que eu cometi uma imperícia? Quando que eu vou ser negligente na minha ação, né? Precisamos saber disso. Uma, porque isso é tema de perguntas de concurso público, tá? E outra que eu preciso saber, a partir do momento que eu conheço quais são as minhas atribuições da minha classe, eu consigo definir exatamente o que é cada uma delas. Então, voltando, o que é bioética? Bioética é a ética da vida, é a ética que vai cuidar da vida de qualquer ser vivo. Um exemplo, quando o medicamento, quando se descobre uma nova fórmula de medicamento, né, antes de sair no mercado farmacêutico, ele precisa ser testado. Para esse medicamento ser testado, para ser dado para o ser humano, né, em larga escala como na farmácia, os cientistas eles precisam saber quais são os seus efeitos colaterais em curto, médio e longo prazo, para que nós não sejamos cobaias a todo momento,
Então, para tudo isso, existe uma ética, uma bioética por detrás disso. E que é bioética? Quando se descobre a gente está tendo a cloroquina aí com o Covid-19. Só que a gente não tem tempo em relação com a doença para desenvolver todo um estudo, porque a doença ela está aí. Aí é uma outra questão que a gente pode estar discutindo nas próximas aulas. O que acontece? Quando um medicamento, uma fórmula é testada, ela tem que ser testada primeiro em animais, os ratinhos, né? Testada, feito todos os testes, todas as análises, né? É feito depois um grupo de voluntários, de pessoas que fazem o teste em pessoas. Normalmente esses testes são feitos em pequeno e curto prazo, que querendo ou não, longo prazo, a gente vai vendo ao longo que a medicação é vendida nos seres humanos, tá bom? Então, por uma medicação ir para a farmácia, às vezes ela demora 5, 10 anos de teste para conseguir chegar na farmácia para a gente comprar o tal do medicamento. Lembrando que nos dias atuais, a circunstância é diferente da necessidade que estamos tendo, tá bom? Bom, vou encerrar por hoje, acho que é bastante informação para vocês, tá? Na semana que vem a gente vai estar trabalhando, entrando já no contexto das nossas atribuições. O que fica de dica? Pesquisem tudo que a gente conversou hoje. É claro que eu falei tudo muito sucintamente para vocês, tudo muito resumido para vocês. Mas pesquisem, leiam, tá? Dentro do site do Corém, tem uma barra em cima, escrito Ética e Legislação. Vocês dão um clique lá vai ter todas as leis de regulamentação da nossa profissão e principalmente o nosso código de ética. Dê uma lida para a próxima aula que a gente já vai entrar nesse contexto, tá bom? Prazer em conhecê-los, que não seja fisicamente, né? Sejam bem-vindos à escola, sejam bem-vindos a esse desafio que é a enfermagem, tá? Então, semana que vem a gente se vê novamente, tá? Um grande beijo para vocês.